Evangelho de Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 11. Vamos iniciar daqui do Evangelho de Mateus capítulo 4, a nossa meditação, cujo tema é o deserto das tentações. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Amém? Senhor, nos abençoe pela sua palavra que já é lida e estará exposta nessa noite. Pedimos que, por obra e iluminação do teu Santo Espírito, o mistério aqui contido à igreja do Senhor seja revelado. Que a palavra aqui, ó Deus, escrita, seja agora ao coração da sua igreja aplicada. Que teu Espírito Santo realize isso, usando este teu servo e também, ó Deus, as aplicações que propomos à igreja ensinar hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Vencendo o deserto das tentações. Quem nunca passou por uma tentação escandalosamente difícil, e quem nunca se deparou com situações onde o tentador lhe fez propostas indecorosas, das quais você sabia que tinha que dizer não. Vem o tentador com propostas muito, eu diria, sutis, muito meticulosas, e muitas vezes tão difíceis de resolver, que levamos algum tempo para decidir entre o certo e o errado. Quando vejo um tentador chegando a Jesus, e o tentador se aproximando de Jesus, para tentá-lo no deserto da Judeia, a primeira pergunta que me fiz foi: por que um texto como esse foi colocado aqui, logo depois do batismo de Jesus, para que nós pudéssemos entender o tentador se aproximando do Filho de Deus para fazê-lo pecar? Eu coloquei 3 situações que eu considero importante imaginar, motivo pelo qual o texto está aqui, e o objetivo do texto. Primeiro, para que haja entendimento humano sobre as ações do maligno no mundo espiritual. Muitos de nós, ao lermos um texto como esse, seremos e temos que ser alertados de que o maligno trabalha de forma sutil para mobilizar, irmãos, e desconstruir a nossa vida espiritual. Esse texto nos diz muito sobre isso. Segundo, irmãos, que devemos lembrar também qual é a influência do inimigo no mundo físico. Porque às vezes falamos em batalha espiritual, e na verdade achamos que a batalha espiritual é como se fosse o retorno de Jedi, não é? Ela acontece no espaço sideral entre naves que estão conflitantes. E na verdade batalha espiritual é agredir a mulher, é o marido gritar com a esposa, é trocar agressões de pais e filhos. Batalha espiritual, irmãos, é ter um ensino bíblico e não responder no dia a dia conforme a palavra de Deus nos orienta. Para mim isso é batalha espiritual, não é? Você sabe o que tem que fazer e não o quê? E não faz. Quando vejo um texto como esse, eu entendo então que o Senhor Jesus, através da sua presença diante do tentador, nos ensina que há uma ação espiritual, mas que afeta o mundo físico. A terceira condição que imagino o texto está escrito e pode estar aqui, é para saber como o povo de Deus pode agir, porque nós temos a posição pela qual Jesus respondeu e agiu diante do tentador, mas eu tenho historicamente, nos textos que Jesus está usando da palavra de Deus para responder à tentação, a certeza de que Jesus teve sucesso, mas o povo de Israel fracassou quando o tentado foi nessas mesmas condições. Isso é muito importante lembrar-se, que o Evangelho de Mateus capítulo 4 está aqui para nos lembrar que o povo de Deus, em Deuteronômio 6, 7 e 8, passou pelo mesmo modelo de tentação no deserto. O povo de Israel sucumbiu à tentação, e o Filho de Deus se fez vencedor.
Pensando no contexto então, entendo que a tentação de Cristo ocorreu logo após seu batismo, por João Batista. Neste momento em que, após ter sido batizado, o evangelista chega a afirmar que ele é levado para o deserto. O texto diz, então Jesus foi levado pelo Espírito, não foi pelo diabo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Deus que expôs o seu filho à tentação. Foi o próprio Deus que expôs o seu filho à provação. Mateus capítulo 4, versículo 1, nos dizendo então que conduzido pelo Espírito Jesus é tentado. A pergunta que eu faço agora é, mas o que tentação é? O que seria a tentação e o que seria então a vontade de Deus e o plano de Deus expor o seu filho ao diabo, para que o diabo tentasse, veja, com a possibilidade então, veja, na nossa compreensão, de Jesus pecar ou de Jesus cair em pecado. Eu vejo dois objetivos muito claros, irmãos, porque esse texto está aqui, porque Deus submeteu o seu filho à tentação do diabo. Primeiro, quando Deus, da parte de Deus, Deus prova o seu filho, Deus tinha como objetivo provar que seu filho era perfeitamente divino, perfeitamente humano. Imaginemos que Deus está provando que o filho dele viveria aqui de forma terrena, isento de todo pecado, e isto o qualificaria para ser o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Eu não vejo muitas possibilidades do mundo perceber a santidade de Jesus, e perceber a pureza de Jesus, e perceber como ele responde, negando o pecado e não pactuando com o pecado, se ele não fosse tentado. Então eu entendo claramente que Deus tinha como objetivo, naquele momento, expor a força espiritual do seu filho, e expor o seu filho ao tentador, para que ele pudesse anunciar, este é meu filho amado, tenho nele confiança, ele vai cumprir a missão de salvação como sacrifício perfeito. Amém, irmãos? Até porque ele não pecou. Mas entenda bem agora, a posição do tentador, no mesmo ato em que Deus prova o filho dele, é o mesmo ato em que o diabo tenta Jesus. E aqui eu quero colocar a perspectiva do mal na cena da tentação. O objetivo de Satanás não é provar, é tentar. Tiago 1,13 diz que Deus a ninguém tenta. Mas se Deus a ninguém tenta, então veja, Deus provou a fé do seu filho e usou para testemunhar a sua fé. Mas o diabo não tinha essa mesma intenção, o diabo tenta. Satanás aqui tem como objetivo fazer com que Cristo, o ungido, o Filho de Deus, viesse a pecar. O que Satanás está fazendo aqui é um pecado, tentando levar Jesus a um pecado, e um pecado só seria suficiente para que ele fosse desqualificado como sacrifício perfeito para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? É isso que o diabo está fazendo. A proposta do tentador é levá-lo a uma vírgula, a um ponto, a um pecado pequeno e tênue, mas que ele poderia esbanjar aos céus e dizer, este jovem, este filho do Senhor, não está qualificado para o plano da redenção, para ser o Salvador do mundo. É interessante olhar para o texto e lembrar que Jesus Cristo humano, Jesus Cristo verbo encarnado, está aqui fragilizado, está em condição debilitada, está, diz o texto, veja o texto, 40 dias em jejum, e depois de 40 dias em jejum, noites e dias, passou a ser tentado pelo mal. Sua carne está fraca, seu corpo está debilitado. Os originais hebraicos dizem que na verdade Jesus está sofrendo de fome. A tradução aqui do texto, veja Mateus 4:2, pode conferir o texto, a minha equipe pode me acompanhar na tela com a NVI. Mateus 4:2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, diz o texto, teve fome. A palavra grega aqui é, estava esfomeado. É estranho, né? Parece apelativo, mas essa é a expressão do texto. Ele estava eu não sei, irmãos, eu não ficaria 4 horas sem comer. 4 dias eu acho que eu já estava na sepultura. Tem que ser o Filho de Deus para o texto dizer 40 dias, e ele ali com fome, esperando de Deus vencer a tentação e começar o processo de se realimentar. O tentador então naquele momento aparece, meus amados irmãos, e vai oferecer a Jesus exatamente aquilo que ele precisa. E aqui a proposta do tentador é sutil, porque o tentador e a tentação sempre estarão de olho nas nossas fraquezas. Não subestime, irmãos, a ideia de que o diabo não vai tentá-lo nos seus pontos fortes, e vai. Mas nunca subestime a ideia, com certeza, de que o diabo vai tentá-lo no seu ponto fraco. O diabo vai tentá-lo no seu ponto fraco. C.S. Lewis escreve uma obra que é uma carta ao diabo aprendiz, né? É assim o título do livro, uma carta ao diabo aprendiz.
E quando ele escreve algumas lições, eu creio que a lição 17, ele vai falar sobre essa questão de gula, de comida, de matar a fome. E ele trabalha o pecado da gula como um pecado que a gente hoje quase não observa e que todo mundo diz que não pratica, não é verdade? Não, eu não como muito não, eu como o suficiente para manter o meu corpinho, não é assim? O suficiente para manter o meu corpinho. Quanto maior o corpinho, maior o prato que precisa manter o corpinho. Mas o indivíduo olha e diz, eu não peco o pecado da gula, porque eu não como demais. É interessante que C.S. Lewis, ao escrever o livro, diz que o pecado da gula não é observado presta atenção, pela quantidade do que se come. Mas ele está falando sobre a ideia de que a gula pode ser muitas vezes a sofisticação. E ali o pecado ganha novas formas e novos contornos, porque o diabo tenta você pensando que não está pecando, mas tenta você ao pecado por uma linha que você muitas vezes nem percebe. Eu vou dar um exemplo do que seria para mim gula, não pela quantidade, mas pela sofisticação. Tem a ver com quantidade, mas muito mais sofisticação. Vá no restaurante e você quer comer pouco. Aí o camarada é bem sucedido, bem de vida, tem lá aquele cartão Black, Platinum, né? Plus, Plin, né? Pou, né? Aquele cartão maravilhoso, que hoje você nem digita a senha, você faz só assim, ó, né? Tem gente que parece que até aquele mágico do filme do Disney, ele pega o cartão na hora de pagar e faz assim, né? E bate assim no aparelho e já sai a notinha. Não tem mais que digitar. Aquele camarada com esse cartão Black, Platinum, Plin Plus, né? Ele vai para o restaurante, ele quer comer azeitona. E ele pede uma azeitona da Arábia, uma só, bonita, da Arábia, verde, está lá no azeite. E para comer azeitona, ele pede 16 tipos de molho, uma azeitona. E para poder desfrutar da azeitona, ele pede 26 tipos de azeite, italiano, português, né, tal, Oriente Médio, e bota naquela mesa tudo aquilo. E aí vem o garçom e põe aquela azeitona. Eu estou ilustrando bem exagerado para você entender o que eu estou querendo dizer. Estou exagerando até bastante aqui hoje, né? E quando o indivíduo começa a comer azeitona, ele dá um plim no molho e come um pedacinho. Daqui a pouco ele dá um plim no outro molho e come um pedacinho. Daqui a pouco ele pega lá um palito na azeitona, viu, Luciano? Dá mais uma dosada de azeite e come. Depois de experimentar 26 azeites, 16 tipos de molho, alguém vai perguntar para ele, esse indivíduo é glutão? Ele participa do pecado da glutonaria? Você vai dizer assim, não. Porque ele comeu o quê, irmãos? Mas você percebeu a sofisticação? O nível de investimento que a gente faz para desfrutar do prazer de comer uma azeitona, e eu fico pensando depois o que o restaurante, o que o nosso bolso, o que a política de mercado faz com aquilo tudo. Vai tudo para o lixo, né? Tudo aquilo talvez vá para o lixo, comprometido, porque foi usado, e o indivíduo já pagou por aquela conta, alguém descarta aquilo tudo, lava aquela louça e vai partir para outro cliente. Nós criamos um sistema muitas vezes, irmãos, que nós não percebemos, mas que por um modelo de tentação sutil, você está mergulhado em pecados e escolhas, que muitas vezes você não tem ali percebido, mas que estão levando você a pecar. Aqui, irmãos, eu volto ao texto e a minha pergunta é, por que Jesus tendo fome, o diabo vai tratar logo com ele pedras e pães? Porque o papel do diabo, irmãos, é matar, roubar e destruir. Nunca subestime o poder do tentador e a percepção que o tentador tem de encontrar em você a sua fase mais frágil, o seu ponto mais fraco, e de entrar por ele tentando dizer a você que você tem condições de resolver, de lidar e de então enfrentar, veja, o seu pecado ali nas mãos dele. O tentador aqui, irmãos, não é na verdade alguém que nasceu da cabeça de Jesus. O tentador aqui não é um subconsciente de Jesus gritando depois de um momento com fome, de um momento com sede, alucinado depois de 40 dias, então ele começa a ter alucinações e começa a pensar que tudo aquilo está acontecendo. Não, o texto nos diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo aqui em grego é acusador, o diabo aqui em grego é Satanás. Satanás não é, na verdade, uma ideia mitológica da nossa cabeça ou uma invenção do cristianismo. Satanás é um arcanjo caído, ele não é um símbolo, irmãos, ele é, na verdade, um lutador e um guerreador contra todos aqueles que seguem e obedecem a Deus. O que a Bíblia nos diz em João 8,44, que o pai daqueles que andam na mentira é o diabo. E ele diz assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Veja quem é o diabo, ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Verdade. Tudo que profere é mentira, porque ele é o pai da mentira. Você vai para a escola, vai para a faculdade, vai para a universidade e vão dizer para você que o diabo é uma invenção da mitologia. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o diabo personificado, o diabo então, pessoalmente, com o governo de anjos e demônios, ele vai procurar desestruturar o cristão e vai trabalhar com ele no mundo espiritual e no mundo físico.
Apocalipse 12, 9, veja quem é o diabo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados, o que, irmãos? Com ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Temos um diabo real, existente, com quem nós temos que lutar todos os dias, e precisamos estar atentos, porque esse é o tentador que vai buscar alguma fragilidade em nós. Efésios 2:2 vai dizer: nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2, ele chama de príncipe das potestades do ar. Esse é o diabo. Então fuja dessa ideia de que o diabo é, na verdade, uma invenção ou alguma coisa que está acontecendo como sintoma de um Jesus que está sem comer 40 dias e que está tendo alucinações, achando que o espírito que vem da cabeça dele o está seduzindo. Não é isso que diz o Evangelho. Eu gosto de pensar aqui, irmãos, que quando essa tentação vai se desenhar, o autor aqui, Mateus, o evangelista Mateus, ele está muito bem preparado para nos dar o registro do fato da tentação de Jesus, como um aparato para mostrar como que Jesus Cristo venceu a tentação, quando todo o povo de Deus, na mesma tentação, fracassou. E por isso eu chamo aqui de tentação não de deserto da Judéia, e sei que Jesus está sendo tentado quando foi levado fisicamente ao deserto da Judéia. Mas eu estou usando o título do sermão, vencendo as tentações no deserto da tentação. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos como que Israel foi levado ao deserto e o deserto se tornou o lugar do seu fracasso. Se você perceber, por favor, Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 3, você verá que na primeira tentação que o inimigo dirige a Jesus, Jesus vai responder a Satanás com um momento claro e clássico em que o povo de Deus, Deuteronômio 8, de 1 a 3, está no deserto e tem que responder entre criar soluções para si e aguardar a provisão que vem de Deus. Em Deuteronômio 8:3 ele vai dizer: para dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Isso não é o acaso, não. Isso é o Espírito Santo nos ensinando e nos dando uma receita, que a velha estratégia do inimigo continua sendo usada, e derrubou um povo inteiro, aqui no texto, uma nação inteira, mas ela não derrubou o Filho de Deus. A mesma arapuca montada para o povo de Deus lá atrás, Deuteronômio 8, de 1 a 3, ela diante do Filho de Deus, ela ruiu, porque o Filho de Deus estava pronto e apto para enfrentar o diabo e vencê-lo no seu terreno, para vencê-lo nas suas propostas imorais e indecentes. Tudo porque provavelmente o menino Jesus, tudo provavelmente porque aquele jovem Jesus, que com 12 anos discutia com os doutores sobre a vida com Deus, ele tinha conhecimento bíblico o suficiente para dizer assim: Satanás, essa estratégia você já tentou. Satanás, isso você fez com o meu povo no deserto. Mas aqui não, Satanás. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. A segunda percepção que eu tenho, que esse deserto é um deserto que nos faz refletir sobre as estratégias de Satanás e como ele trabalha para nos fazer cair. Ele vai dizer em Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Jesus usa o fato e o conhecimento absolutamente histórico, e isto aconteceu, de quando o povo de Deus está no deserto de Sitim, não tem água, e o povo murmura contra Deus e quer voltar para o Egito. E quando Deus então está dizendo para eles que ele tem um propósito para eles estarem ali, e que ele tinha um propósito para que eles esperassem a água que ele proveria como providência divina e não como solução humana. Mas eles resolveram criticar e murmurar o Senhor, e ainda dizer para Moisés: queremos voltar para o Egito. O Senhor Jesus olha nos olhos do diabo e diz assim: aqui não, Satanás, não provarás o Senhor, o meu Deus. Veja a partir do verso de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Por fim, ele vai dizer assim: o Senhor teu Deus temerás, e só a Ele o que? Servirás. Quando vou a Deuteronômio, então eu pego o capítulo 6, eu pego o capítulo 6, e o 7 e o 8, eu percebo que o Senhor Jesus está usando a Escritura num contexto. O Senhor Jesus está usando um lapso de história do povo no deserto para dizer ao diabo o seguinte: eu conheço as suas estratégias, eu conheço a sua metodologia, mas eu confio tanto no meu Pai, nas promessas que Ele me deu, como filho que vou morrer pelo meu povo, que eu vou sustentar a palavra do meu Pai até o final. O que o povo de Deus não fez, Cristo fez.
onde o povo de Deus caiu, Cristo não caiu. Cristo sustentou as palavras do Senhor até o final. Israel fracassou, Cristo não. Israel caiu, Cristo não. Deuteronômio 8, confira, Deuteronômio 8:19, diz claramente, registra claramente, que depois de passar pelas tentações do deserto, Deuteronômio 8:19, o povo de Deus seguiu outros deuses, prestou culto a outros deuses, se curvou diante deles, e por causa disso foi destruído. Se você ler Deuteronômio capítulo 9, todo o capítulo, você verá que quando Moisés desce do monte Sinai, com as tábuas da lei, o povo está construindo exatamente o que, irmãos? Uma estátua, um bezerro de ouro, porque o povo caiu exatamente naquilo que era a proposta do diabo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Não, Jesus disse não. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele o que? Prestarás culto. O que eu estou dizendo, irmãos, é que para vencer a tentação precisamos conhecer a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que precisamos olhar para os exemplos que estão na Escritura, para ver onde o povo de Deus fracassou, onde os homens de Deus erraram na história, e para sempre enfrentar o inimigo e dizer ao inimigo: se Abraão errou, se Pedro errou, se Moisés errou, né? Se os profetas falharam, e se em algum momento a humanidade floresceu, eu posso olhar para aquele texto, eu posso dizer: pelo poder de Jesus, lá no deserto da Judéia, eu vou vencer, porque se Cristo venceu, eu também posso vencer. Se Cristo cumpriu ali os princípios pelos quais, observando a lei e conhecendo a palavra, ele pode enfrentar o diabo simplesmente com a postura bíblica de firmar-se na palavra de Deus, eu tenho certeza que cada um de nós cristãos que professam o Novo Testamento, os ensinos da Sagrada Escritura, poderão enfrentar qualquer tipo de tentação. Vamos à primeira tentação então do diabo a Jesus Cristo, e vamos perceber onde essa tentação o atinge e onde ele sai vencedor. Primeira tentação, eu chamo de concupiscência da carne. A primeira tentação eu chamo de concupiscência da carne, porque ela tem a ver com sentir, ela tem a ver com desejar, e ela tem a ver com o desejo que você tem e precisa para satisfazer a sua carne, para saciar a sua fome, para preencher os seus desejos. Veja Mateus 4:3, chegando-se então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A expressão se tu és o Filho de Deus não implica aqui numa dúvida que Satanás tem a respeito da natureza de Jesus Cristo ser ou não filho, não é isto não. A expressão Filho de Deus aqui é tão somente a ideia de que o Filho de Deus não tem razão nem motivo para passar fome, que o Filho de Deus tem poder para, estabelecendo aí um estralar de dedos, receber pães e ser servido pelos homens. Mas é interessante que aqui é tentação. É tentação por quê? E por que então que o diabo está propondo para Jesus é tentação, se ele tem poder e se ele pode fazer a transformação? É tentação, meus amados irmãos, porque o pecado aqui é fazer com que Cristo desconfie das promessas do Pai, e Cristo não aguarde nas promessas divinas que o Senhor lhe concedeu. A resposta de Jesus é muito clara e muito forte, ao dizer por que aquilo seria pecado. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai o quê? Da boca de Deus. O que eu estou dizendo é que o próprio Deus teria dito ao Senhor Jesus: eu vou alimentá-lo. O que eu estou dizendo é que o próprio Deus teria dito ao Senhor Jesus: eu vou sustentá-lo. O que eu estou dizendo é que 1000 cairão ao teu lado, né? Mais 1000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. O que eu estou dizendo é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás o quê? Comigo. O que eu estou dizendo é que o Senhor Jesus tinha em mente as promessas de Deus e o plano de Deus dirigido a Ele. E se Ele resolvesse ceder ao diabo, tudo o que Ele faria, meus irmãos, era ceder ao tentador, em detrimento à vontade e à palavra de Deus. Eu me lembro quando Isaías prega lá nos capítulos 40, 41 e 42, palavra maravilhosa, Isaías 40, ele vai dizer: seca-se a relva, murcha a flor, mas a palavra de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Se Deus disse que me sustentaria nesse deserto, e se Deus disse que no deserto Ele tem provisão para mim, eu posso crer, eu preciso confiar que a palavra de Deus permanece para sempre. É como o povo que, tendo recebido a direção clássica do maná, o maná poderia guardar para outro dia? Sim ou não? O maná poderia juntar num vaso, conservar no seu freezer para outro dia? Sim ou não? O maná era um dia de cada vez, um maná para todo dia. Eu fico imaginando a insegurança do povo e a incerteza do povo, humanamente falando, de que no dia seguinte teria comida para aquela multidão toda. Mas esse era o princípio do deserto. Esse era o ensino, de que se eu prometi sustentá-los 40 anos, não só 40 dias e 40 noites,
como Mateus, 40 anos no deserto, eu sou capaz de cumprir. Deus é fiel, sim ou não? É tudo isso que está em jogo aqui. E é por isso que Jesus Cristo não poderia ceder à tentação do diabo, porque se Jesus Cristo cedesse, a palavra de Deus estaria abandonada, a promessa de Deus seria ignorada, e o tentador teria ganhado o êxito. Por que Jesus Cristo não poderia ter transformado pedras em pães e não o fez? Primeiro, porque não é Satanás a quem ele obedece. Nós não somos servos de Satanás e muito menos obedientes a ele. Segundo, porque Jesus confiava e absolutamente dependia da providência do Pai Celestial, e ele nunca usaria o poder divino de forma inconveniente e naquele momento por Deus não credenciado. A vitória de Jesus Cristo foi tão somente por uma direção: ele foi obediente à palavra de Deus e confiou em toda a boa palavra que sai da boca de Deus. Amém? Irmãos, quando Adão pecou, ele pecou porque duvidou da palavra de Deus. Lembra a proposta do diabo? Foi assim que Deus disse? Não lembra da proposta? Chegou para Eva, foi assim que Deus disse? E naquele momento eles vão comer do fruto proibido, porque havia uma intenção de que comendo do fruto seus olhos seriam abertos, e eles seriam igual a quem? Igual a Deus. O que era mentira? Satanás contou uma mentira no jardim, Adão e Eva acreditaram, eles caíram. Satanás engrupiu o povo de Deus no deserto, Deuteronômio 6, 7, 8, eles estavam adorando um bezerro de ouro, porque acreditaram numa falsa história, de uma falsa divindade, de deuses egípcios, que não poderiam salvá-los. Mas veja o que Jesus Cristo faz: não, Satanás não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao citar Deuteronômio 8:3, o que Cristo está fazendo, irmãos, é conquistar a vitória que o povo de Deus no deserto não teve. Para conquistar a vitória que aquele povo não teve, Cristo a ergueu no deserto como vitória dele, para triunfar dizendo: o povo não teve vitória, mas a palavra de Deus diante de Satanás é que triunfou. Amém? A palavra de Deus, quando o tentador voltou ao deserto, para agora destruir não o povo de Deus, mas o Filho de Deus, a palavra de Deus triunfou. A tentação do povo de Deus também aconteceu no deserto. Foi no deserto que Adão foi também tentar, melhor dizendo, foi tentado no jardim e agora levado para o deserto. Foi no deserto que Jesus Cristo venceu Satanás e o venceu pela espada do Espírito. Efésios capítulo 6, 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o quê? Palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus vai pelejar com o inimigo, ele tem nas mãos muito mais do que o escudo da fé. Ele tem a palavra de Deus, e usando a palavra de Deus, ele a profere como palavra capaz de destruir e derrubar o inimigo. Por que o povo de Deus caiu no deserto? Números capítulo 11, versículo 5 diz por que caiu. Números 11, 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Lembramos-nos dos pepinos, dos melões, dos alhos porosos, eu não gosto, das cebolas e dos alhos. Desculpe aqui o eu não gosto, porque eu não gosto mesmo, né? Quando eu vejo esse povo, irmãos, seduzido por comida, e trocando a vontade de Deus e a direção de Deus por comida, o que eu percebo aqui? Meus irmãos, que esse pecado é antigo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se eu posso resolver os meus problemas, eu faço. Se comer comida e matar a minha fome, preste atenção, se comer comida e matar a minha fome é voltar para o Egito, eu quero voltar para o Egito. Voltar para o Egito, irmãos, é transformar pedras em pães, é ser desobediente à vontade de Deus, é duvidar da provisão divina. Tem muita gente hoje que está nesse mesmo deserto, todos os dias, se perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu pai, por que eu estou atravessando esse vale tão difícil e eu estou sendo, veja bem, provado nesse nível que quase não estou suportando? Eu vou dar um exemplo para você, porque você passa e porque Cristo passou. Acompanhe comigo, abra a sua Bíblia, Hebreus 4:15, nós vamos concluir o primeiro ponto. Hebreus 4:15, diz assim, nossa equipe pode me ajudar colocando na tela, Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem o que, irmãos? Sem pecado. Quando você perguntar o que Jesus estava fazendo naquele deserto, sendo tentado por Satanás, a resposta está aqui: ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi aquele deserto que o credenciou
para ser o santo salvador do povo de Deus. Amém, irmãos? Ninguém será santo se não resistir ao pecado. Ninguém será santo se não disser não ao tentador. Ninguém será santo se ceder todos os dias ao pecado e se abrir conchavos com a tentação. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vá comigo a Hebreus capítulo 2, só voltar. Hebreus 2, veja o verso 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18, diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Veja o que diz a Bíblia, vamos ler juntos? Pôde, lá na tela, sendo capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Volta por favor o 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, quando nós temos em Cristo o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador, entendemos que ele passa pelo deserto para espelhar a compaixão e a identificação com cada um de nós, e para dizer assim: o que eu fiz lá é para identificar-me com você e socorrer você no meio de tão grande e grave tentação. Jesus cumpriu sua missão, sim. Ele alcançou o seu objetivo, sim. Ele envergonhou o diabo, sim. Ele exaltou o povo de Deus, sim, dizendo: lá o povo fracassou, mas fracassou porque pecou e cedeu ao tentador. Mas aqui no deserto da Judéia, a palavra de Deus triunfou. Vamos então para o segundo aspecto. Eu quero agora pensar na segunda tentação do Senhor Jesus. Vamos à segunda tentação, capítulo 4, versículos 5 e 6. Segunda tentação não é mais a concupiscência da carne, eu chamo agora de concupiscência dos olhos. É a tentação de ser. Se a primeira tentação ela falava sobre sentir e satisfazer seus sentimentos e desejos, por isso concupiscência da carne, a segunda tentação ela tem mais a ver com o ser capaz, fazer, atender às expectativas de quem eu sou. A tentação de ser está no capítulo 4, versículos 5 e 6 de Mateus, dizendo assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Sabemos que a cidade santa aqui é Jerusalém. Sabemos que Jerusalém, como local, é na verdade aqui na história a Shekinah de Deus, o lugar onde está o templo e a presença de Deus. Entendo claramente que, sendo o templo um lugar destacado em Jerusalém, o pináculo seria, lá naquela colina onde está o templo, a parte mais alta. O que Jesus Cristo está fazendo lá naquela parte mais alta do pináculo, sendo tentado a lançar-se dali abaixo, para provar com a convocação dos anjos que ele é o Filho de Deus. Diferente, irmãos, da primeira tentação, onde o diabo queria fazer com que Cristo desconfiasse e duvidasse da providência divina, de que Deus poderia alimentá-lo no deserto, a segunda tentação não é desconfiança ou dúvida, é confiança presunçosa. Se joga, filho, você é o cara, Deus não vai deixar você se esborrachar lá embaixo. Eu diria para você que milhares de suicidas já ouviram essa proposta. Milhares. Centenas daqueles que tentaram colocar Deus à prova, se lançando desse ou daquele pináculo, desse ou daquele lugar, tentando perguntar se Deus existe ou não e colocando Deus à prova, o fizeram na ideia intencional de ver onde está Deus no meio disso tudo. Satanás se mostra ali no meio daquela tentação, mas o mentiroso como ele é, o mentiroso. Satanás usa a escritura fora de seu absoluto contexto. É interessante, se você for ao Salmo 91, veja Salmo 91, versículo 11, e perceba que mais uma vez o tentador mentiroso, ele procura destruir o texto, esfacelar o texto e usá-lo fora da realidade do ensino. O Salmo 91 classicamente vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O que o texto está dizendo é que quando eu caminho os caminhos de Deus, Deus está comigo. O que o texto está dizendo é que quando eu cumpro a vontade do Senhor, o Senhor está comigo. Ele está dizendo assim: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina todas as coisas que eu tenho mandado, e diz assim: e eis que eu estou convosco
Quando todos os dias está conosco? Quando eu vou, quando eu batizo, quando eu ensino. Ele está no caminho que Ele propôs, amém, irmãos? Ele está no caminho que Ele traçou, Ele está no centro da sua vontade. O diabo foi sutil, ele tenta provar com a sua distorção hermenêutica do texto, que Deus vai abençoar todo e qualquer caminho, que Deus vai responder com a sua presença em todo e qualquer lugar. Ele disse: se tu eres filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí pula, ele come essa parte do versículo e diz: porque aos seus anjos dará ordem. Tirando o caminho, tirando a vontade de Deus, o que Satanás faz crer, irmãos, é que Deus pode abençoar você na sua vida errada, na sua vida torpe, nos seus negócios equivocados. Voltando à primeira tentação, o que poderia ser, por exemplo, transformar pedras em pães? Negócios obscuros. Você consegue conceber um crente trabalhando, irmãos, numa refinaria de cocaína, né? Vindo para a igreja dando dízimo, sim ou não? Faz sentido, sim ou não? Você está dando risada, né? Vai que tem alguém aqui, eu estou até envergonhando o meu irmão trabalhador honesto. Gente, o mundo está doido. É capaz de eu ter que enfrentar daqui a pouco alguém para debater, para dizer assim: mas se ele está suado, direitinho, carteira assinada, está tudo bem. Eu digo: imoralidade conceituada e assinada, está tudo bem, né? Você aí, ao invés de plantar trigo e tal, montar uma plantação de maconha e dizer: eu vou dar 10% para o Francisco lá na igreja de Babianca, porque eu sou crente. Eu poderia usar muitos exemplos, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós somos seduzidos a transformar pedras em pães. Pensa, por exemplo, que o indivíduo foi lá, assaltou seu Zezinho, que acabou de vender uma casa, estava com dinheiro na valisa dele, na malinha dele. Seu Zezinho está indo para casa porque ia botar o dinheiro no banco na semana seguinte, né? Não sei porque ele faria isso, na minha história ele ia fazer. E no meio do caminho roubaram o seu Zezinho, pegaram a mala do seu Zezinho e correram. Mas a polícia deu atrás do bandido, o bandido jogou a mala na casa do crente, O crente está orando e pedindo dinheiro para pagar a conta, que está vencido. Aí seu Zezinho corre e tal, sumiu. Ninguém, polícia não achou o dinheiro, ninguém achou o dinheiro. Em troca de tiro, o bandido morreu. Passou uma semana, está lá no fantástico programa do bairro lá. Programa fantástico, não é aquele da concorrente não, fantástico é outro programa. E está lá dizendo: o bandido que roubou seu Zezinho com a mala de dinheiro foi alvejado, o dinheiro sumiu e tal. Mas, graças a Deus, seu Zezinho está bem e tal e tal. Aí o crente olhou e disse: não vou devolver o dinheiro para o seu Zezinho não, apesar de eu saber que é dele, porque eu vi na matéria da televisão, porque eu estava orando por um dinheiro para pagar as minhas contas, e esse dinheiro é providência, e caiu do céu. Isso está certo, sim ou não? Isso não pode estar certo. Tem muita gente transformando pedras em pães. Não torça o evangelho como o diabo torceu. Não procure fazer uma proposta indecente, de confiança presunçosa, em que você se atira e vai desvaradamente provar o nome de Deus, como se pôr o Senhor à prova fosse coisa que você possa fazer. Não, irmãos. Não entra num banco para assaltar o banco, orando, fazendo vigília, para não tomar tiro e dar bem o assalto. E depois dizendo que se for assaltar o banco e tirar um dinheiro, ainda vai trazer o dízimo para o povo de Deus. Ora, meus irmãos, pelo amor de Deus. Isso é transformar pedras em pães. Quando eu vejo o Senhor Jesus diante de Satanás, olhando aquele tipo de perfil de tentador, ele não aceita essa proposta de confiança presunçosa. Ele sabe que Satanás é astuto e enganador. Ele vai dizer, como está no Salmo: Deus dá ordem e guarda aqueles que seguem sua palavra, aqueles que obedecem os seus caminhos, aqueles que, diz a palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. É com esses que Deus está. É nesses que Deus atua, é com eles que a bênção do Senhor se coloca para abençoar. Me lembro bem quando Jesus responde a essa tentação, Mateus capítulo 4, verso 7. A resposta de Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio 6,16. Quando o povo de Deus ouviu isso, estava pedindo água, no momento em que Deus queria que eles confiassem que a água viria ali no deserto. Mas eles não queriam esperar. Eles queriam voltar, eles queriam murmurar, eles apontavam e criticavam, duvidando de que Deus ali em Massá, esse foi o nome que o lugar recebeu, ali em Massá, Deus lhes desse água. Não era água ali, irmãos, ali era o tempo de deserto, ali era o tempo de ser provado, ali era o tempo de ser santificado, ali era o tempo para não duvidar do Senhor. Êxodo 17, de 1 a 7, foi o tempo em que o povo foi derrotado, porque duvidou que Deus poderia trazer para eles água no deserto. Vamos à terceira tentação. Eu quero terminar esta mensagem porque o relógio ali é contra nós, né? Terceira tentação, eu chamo de
soberba da vida, concupiscência da carne, desejo, sentir, alimentar a carne, matar a fome, satisfazer os meus desejos, concupiscências dos olhos. Mas a terceira tentação é terrível, irmãos, a soberba da vida. A soberba da vida é a tentação para ter, a soberba da vida é a tentação de possuir, a soberba da vida é a tentação do poder. Versículo 8, acompanhe, Mateus 4. Novamente o diabo levou um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo tem um complexo de ser Deus, né? O diabo quer ser Deus. Historicamente, o tempo todo, todas as grandes tentações do inimigo ao ser humano é para que ele almeje ser Deus. O que ele disse para Adão e Eva no jardim? No dia em que dela comerem, certamente seus olhos se abrirão e sereis igual a Deus. Irmãos, se prostrado me adorares. Imagina Jesus adorando Satanás, ou Jesus de joelhos louvando Satanás. O que o texto nos propõe é algo vergonhoso e vexatório para nós cristãos, porque Satanás, irmãos, não é ninguém a quem devemos adorar e nem sequer ter contato. Mas o Senhor Jesus, de forma sábia, disse, versículo 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o que? Servirás. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. O povo recebeu em Deuteronômio 6, 13, essa orientação, tema somente a Deus, e somente a Ele sirva. O povo sucumbiu. Deuteronômio capítulo 9 afirma, Deuteronômio 9 afirma, que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Se o povo caiu no deserto, por que Jesus não caiu? Se o povo sucumbiu a esta terceira e última tentação, por que Cristo venceu? Eu quero entender o que faltou ao povo, e o que não pode faltar para cada um de nós. Abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômio capítulo 6, o texto de obediência nos mostra. Deuteronômio capítulo 6, o que pode nos fazer vencer a tentação, e saímos daqui vitoriosos nessa noite, como Cristo venceu o tentador, que o tentou nos aspectos de sentir, nos aspectos de possuir e ter, e Cristo venceu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim, ouça, ó Israel, Deuteronômio 6, 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele vai dizer aqui o ame. Ame ao Senhor, o seu Deus, número 1, de todo o seu, que todos os seus sentimentos e desejos sejam controlados por quem, irmãos? Você não pode colocar um pouquinho do seu coração em Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração. Quando Deus controla o seu coração, todos os seus desejos e todos os sentimentos, você vai cair? Não, porque qualquer tentação é menor do que Deus. E qualquer proposta, irmãos, você não troca pelo amor de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Segunda parte, de toda a sua alma. Como é importante, irmãos, que nossa alma, tudo que temos e tudo que somos, seja devotado ao Senhor. Irmãos, a nossa alma, através dos nossos olhos, nós temos nos olhos as janelas da alma. Demonstramos e sabemos quem nós somos, e pela nossa alma expressamos às pessoas quem nós somos. Mas veja a questão do poder. O poder, ame ao Senhor com todas as suas forças. A sua força vem do Senhor, a sua força aponta para o Senhor. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Sabe por que Israel caiu? Porque esse mandamento estava aqui como o primeiro mandamento do capítulo 6. Eles vão enfrentar o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. E eles vão cair, exatamente porque não estava no Senhor todo o coração, toda a alma e toda a força. Quando nós dividimos um pouco de cada um de nós, um pouquinho da nossa fé, com coisas mundanas, seculares, com pecados, com acordos, com satisfações, com glutonarias, com comida, ou qualquer outro desejo, ou qualquer outra fonte de emprego, renda ou trabalho que comprometa a minha vida com Deus, irmãos, ali eu estou destruindo a minha fé. Eu peço a Deus que nessa noite nos desperte a olhar para o ensino de como o Senhor Jesus foi levado no deserto para se apresentar santo como Salvador do mundo e venceu, e como o povo de Deus no deserto, recebendo as mesmas tentações, caiu e sucumbiu, porque trocou a palavra de Deus por qualquer coisa que não era Deus, por qualquer coisa que não tinha valor espiritual. Neste momento, ao terminar esta mensagem, a pergunta que faço é: como Israel respondeu às tentações? Respondeu com fraqueza, respondeu com frieza, respondeu com falta de obediência e com falta de fé.
A desobediência, a incredulidade de Israel são motivos pelos quais eles foram punidos e corrigidos no deserto de Sitim. Para nós, Cristo não. Cristo foi abençoado, Cristo foi honrado, Cristo foi glorificado no deserto da Judéia, simplesmente porque decidiu obedecer ao Pai. Mateus capítulo 4, versículo 11, eu queria que nós vamos pôr na tela. Mateus 4, 11, o texto termina como Cristo venceu o tentador. Mateus 4, 11, então o diabo o deixou. Vamos repetir essa frase? Então, querido irmão, não transforme pedras em pães. Querido irmão, cuidado, não ponha o Senhor à prova. Querido irmão, não tenha outros deuses diante do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele o quê? Servirás. Querido irmão, ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então o diabo o deixou. Quando Cristo nos deu o exemplo de seguir humildemente o caminho da sua palavra, da Sagrada Escritura, o diabo partiu em retirada. E mais, aquilo que o diabo disse que aconteceria se Jesus se lançasse, agora aconteceu, porque estava o Senhor Deus no caminho do Senhor Jesus. E os anjos vieram, e o que, irmãos? E o serviram. Significa dizer que o Salmo 91 é verdade. Significa dizer que a promessa é verdade, mas ela precisa ser cumprida integralmente, obedecida e observada por nós cristãos de forma total e plena. Como Cristo venceu esta última e difícil tentação de ter? Como ele venceu? Irmãos, me acompanhe, 1 João 2,16, eu vou terminar. Porque tudo aquilo que há no mundo, 1 João 2,16, porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo de satisfazer seus desejos, de sentir, a concupiscência dos olhos, que eu vejo, a concupiscência, a soberba da vida, ele diz assim, não é do Pai, mas do que, irmãos? Do mundo. 1 João 2,17, pode seguir. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O Senhor Jesus sabia porque valeria a pena resistir o tentador, porque aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, irmãos, são uma esperança para mim e para você cristãos, e todo cristão que passa por tentação. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes, com a tentação dará também um meio de saída, para que possais suportar. Se você tem passado por uma adversidade, por uma tentação difícil, eu vou afirmar para você, Cristo tem hoje livramento para você, e com a mesma vitória que Ele venceu o diabo, Ele te ensina, erga a palavra de Deus, confie na promessa do Senhor, e diga, atrás de mim Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A palavra do Senhor nos diz que as principais armas para um crente vencer as tentações, e as principais armas de Jesus ao vencer as tentações do deserto são três, e eu termino aqui. Jesus venceu o diabo pelo conhecimento da palavra. Jesus conhecia as propostas do diabo. Jesus já havia estudado, irmãos, os livros da lei de forma tão profunda, que para cada tentação repetida, recurso velho do diabo, apresentado ao povo do deserto, Jesus tinha uma resposta bíblica, histórica, onde o povo caiu, Jesus não cairia, porque ele conhecia o relacionamento do povo com Deus. Segunda coisa que eu vejo, Jesus Cristo venceu aquele lugar por meio da oração. Foi na oração e na comunhão com Deus que Cristo tinha tamanha intimidade com o seu Pai, a ponto de não trocar a comunhão com Deus e a intimidade com Deus por nada neste mundo. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Terceira arma foi pela fé que se tem a força para enfrentar. É pela fé que enfrentamos todas as provações, é crendo e não duvidando que toda boa palavra de Deus liberada a nós os cristãos é palavra verdadeira para lutarmos, para pelejarmos. Como disse Paulo na sua carta aos Efésios, a palavra de Deus é a espada do Espírito. É com esta espada, irmãos, que derrotamos ao inimigo. Cabe hoje a você, cristão, não apenas saber o que significa seu nome. Cabe a você, cristão, não saber apenas o que significa ser um servo de Cristo, ser o templo do seu Santo Espírito. Cabe a você, cristão, saber que quando o inimigo vier com propostas indecorosas, você vai dizer, eu sou um servo de Deus, eu confio nas promessas do Senhor,
para trás de mim, Satanás, eu sou um adorador do meu Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Quem quer nisso, diga amém.